bem, hoje eu vou gravar um vídeo sobre vendedores de loja são confiáveis? Eu vou explicar primeiro o porquê eu não acho que eles são muito confiáveis, vendedores de lojas físicas, de celulares principalmente, e depois eu vou falar sobre o porquê lojas online são melhores que lojas físicas. Então vamos lá, sobre essa questão da confiabilidade, por que eu não acho que eles são confiáveis? Primeiro, a maioria deles não sabem exatamente o que eles estão falando, eles basicamente não sabem do que eles estão falando do aparelho, eles não sabem o que os dados que eles estão passando significam. É o que a maioria deles não sabe. A maioria dos vendedores de loja, eles basicamente recebem informação talvez do chefe, e basicamente eles recebem o que tem que falar de cada aparelho, ou basicamente ler ficha técnica. Que eles não sabem a maioria das coisas que eles estão falando. Chega a absurdos que, para quem não sabe, eu vejo muita loja. Sempre vou em lojas de tecnologia para eu sempre manter atualizado, para eu ter alguma base para eu falar no meu canal, então eu tenho alguma base, eu sempre vejo os celulares que eu recomendo, pelo menos eu vejo de alguma forma, posso não conhecer tão bem, mas eu pelo menos já vi uma loja. Então, por exemplo, eu já vi pessoas falando assim, J6 versus J5 Pro, um comparativo seguinte, a pessoa vai lá e fala, esse J6, pô, mas eu prefiro um J5 Pro, é a mesma, ele tá R$700, aí o cara fala, não, o J6 é mais novo, o J5 Pro é ultrapassado. Você vê a ficha técnica é exatamente a mesma coisa. Não, o J5 não, o J5 Pro, nesse caso, não tá ultrapassado, ele só é mais barato que o J6. É só isso. O J5 Pro, ele não é ultrapassado se comparar ao J6. Não é. Ele tem o mesmo processador, tem câmeras melhores, inclusive, que o J6, que era para ser um sucessor. Outro problema dele, ele tem construção pior, ele é construção de plástico. Por que o J6 seria um aparelho tão melhor que o J5 Pro? Por que o J5 Pro seria obsoleto? Ele também recebe atualização. São umas besteiras que os caras falam, eles não sabem o que é. Outra que eu sempre ouço os caras falarem é: memória, pegue, gaste mais R$200 e compre mais memória. Que na verdade é armazenamento, memória RAM. Mas não faz sentido. Comprar mais memória, não adianta você ter um aparelho de 64 GB e ter um processador horrível. A memória só é onde você guarda as coisas. Para você acessar essas coisas tem que ter um processador bom. Não adianta você só ter memória. E outra coisa, a imensa maioria das pessoas não precisam de 64 GB. A imensa maioria das pessoas não precisam de muito armazenamento. Elas não precisam. Os caras às vezes empurram mais e a pessoa fala: nossa, levei um aparelho de 64 GB. Caramba! Não, o que importa não é isso. O que importa é você ter um aparelho com bom processador e com boa memória RAM. Se você não quiser ter gargalo, não é simplesmente enchendo de memória que o celular vai pro céus, vai ser o grandioso. Não é. Isso também não significa que a memória não seja importante, mas os caras às vezes eles falam a memória como se fosse o que vai salvar o aparelho, muitas vezes não é. Na maioria dos casos, a pessoa ela faz com que o aparelho sobre memória, na maioria dos casos. E ele acaba tendo problemas de travamento por causa de processador e memória RAM. São algumas besteiras que eu ouço toda hora. São umas besteiras absurdas que eu ouço as pessoas falando. Fora que eu já vi até gente falando ficha técnica errada. Tipo, eu já vi gente falando que o Moto One tem Snapdragon 626 e 625. Eu já vi cada maluquice. Já vi pessoas, sei lá, falando umas coisas de processador que não faz sentido algum. Sabe, pessoas que falam basicamente o que pedem pra ela falar. Essa é a minha principal crítica. Elas falam o que pedem pra falar. Elas basicamente falam coisas que elas não sabem o que significam. Você não sabe, por exemplo, porque o Moto Z é mais rápido que um Motorola One. Porque na teoria você fala, mas o Moto Z é um quad-core de frequência baixa. Por que ele é mais rápido que o Motorola One? Por quê? E eu também não tô falando que vendedores deveriam ter uma puta formação técnica, tem que ser engenheiro de TI e tal. Eu respeito essa profissão, tudo bem. Eu acho que não são pessoas desonestas, pelo contrário, são pessoas que só querem ganhar o dinheiro delas. Mas, muitas vezes não são pessoas que conhecem o que elas estão falando. Logo, não acho que são pessoas confiáveis para você receber uma opinião. Outra coisa, eu também não sou 100% confiável, não. Eu também não tenho formação nenhuma, eu já falei em vídeos, eu acho que se você for mais inteligente, você não vai só ver minha análise, você vai ver a análise de vários outros canais. Você não vai se embasar somente em um cara que faz vídeo
e que não tem informação nenhuma do que tá falando. Entendeu? Então essa é a minha crítica. Eu acho que os vendedores não sabem o que eles estão falando. Acho que eles sempre tendem a empurrar inclusive aparelhos mais caros, porque eles tendem a ganhar mais comissão com isso. Eles fazem convencimentos absurdos, falam pra pegar um aparelho em vez do outro por motivos que não fazem sentido. Falam, pega esse aparelho barato, sendo que muitas vezes o grande problema não é nem só isso, e sim as lojas físicas. As lojas físicas são absurdamente caras. Compre na loja virtual. As lojas físicas exploram as pessoas. Elas exploram o desconhecimento das pessoas. É o que elas fazem. Algumas pessoas até falam que existe até algum motivo de loja comprar em loja física. Eu mesmo já comprei em loja física, mas daí foi um caso específico de promoção. Mas eu acho que realmente essa questão da loja física eu não vejo muito sentido para se comprar, porque basicamente você paga o dobro do mesmo aparelho. Lojas físicas são muito caras. Basta você comparar elas com o preço na internet. Eu vou dar alguns exemplos do meu próprio Zenfone que eu comprei, que está filmando esse vídeo, e que eu reconheço. Sim, aqui atrás tá granulado. Eu reconheço. Eu reconheço que a câmera não é perfeita, mas sim, o Zenfone, por exemplo. Nas Casas Bahia eu vi há pouco tempo ele por 1.800. Eu paguei 1.200 na internet. Mais um exemplo, Moto G7 Power. Eu vi que o preço dele tá 1.500. Na internet tá 1.170 e ele acabou de lançar. Vai baixar mais ainda. A maioria dos aparelhos você vai pagar o dobro. Ou tipo R$500, R$200 a mais porque você vai comprar em loja física. E o pior são os aparelhos de entrada. Esses são mais complicados ainda. Por exemplo, o J5 Prime vai ser vendido por R$700. Tem umas coisas bizarras assim. Então, e outra coisa, muita gente fala confiabilidade. Cara, as lojas virtuais, então, pra ficar, elas são extremamente confiáveis. Basta você comprar de lojas conhecidas. Por exemplo, compre, sei lá, do Submarino, do Ponto Frio. Compre de lojas confiáveis, conhecidas, Casas Bahia, Extra. E para isso, o Zoom, ele compara todas essas lojas que a maioria são confiáveis. Tá aqui um vídeo falando sobre o Zoom. Eu não sou patrocinado por eles, mas eu falo porque é um aplicativo que eu uso. E é um aplicativo que vale muito a pena. Ele acaba comparando preços de várias lojas virtuais. E a maioria são confiáveis. Somente as verdes que eu não confio tanto porque são parceiras, eu não confio tanto, mas a maioria que ele vende são lojas super confiáveis. Então, na minha opinião, não existe razão de você querer comprar o celular em loja física e não em loja virtual. Então, é basicamente isso, galera. Não confie, por favor, não confiem, também não xinguem, não desrespeitem vendedores de loja, mas eles não sabem mas a maioria não sabe o que estou falando. Eu também posso não saber o que eu estou falando, mas acredito que sabe mais. Mas é isso que eu queria deixar para falar no vídeo. Não confie, eles não falam coisas corretas, não falam coisas que fazem sentido, e eu vou em muitas lojas físicas para ser praticamente uma testemunha. Eu testemunho pessoas falando besteira. Testemunho. Porque eu sempre vou nessas lojas porque eu adoro tecnologia e eu acabo ouvindo várias besteiras, como eu falei agora. Às vezes até pessoas querendo empurrar um celular pior pra você. E muitas vezes você tem noção, não sendo pessoas mal encaradas, mas infelizmente acabam fazendo. O Motorola é um grande exemplo de porcaria que o pessoal empurra pra você. Eles falam como se fosse mil maravilhas, mas você vê um processador de 2016. Bom, o vídeo está muito longo, podem escrever nos comentários o que você acha do vídeo. Se eu falei alguma besteira, pode comentar. Se eu só querendo avisar, não quero desrespeitar nenhum vendedor de loja. Eu só não acho que são pessoas confiáveis para você ficar embasado 100%, e também acho que lojas físicas são muito mais caras. Ok? É isso, galera. Comentem. Tchau. As pessoas já fazem finalização assim, né? Tem que fazer uma nova.